Mistérios de Terramar. Capítulo 171. Na mansão do governador, na Ilha Hope, figuras poderosas que detinham autoridade sobre as principais decisões da ilha estavam sentadas ao redor de uma mesa ornamentada. Um bilhete estava sendo passado de mão em mão. Enquanto cada um deles examinava o conteúdo, uma série de expressões se refletia em seus rostos. Havia excitação, surpresa, incerteza e até mesmo algumas indecifráveis. Batida. Deep deu um soco na mesa. O brinco de ouro que pendia de sua orelha esquerda balançou para frente e para trás devido ao movimento repentino. Já que recebemos notícias do capitão, por que ainda estamos hesitando? Devemos ir rapidamente e trazê-lo de volta. Sentado ao lado dele, Leonardo balançou a cabeça em desacordo. Com base nas informações enviadas por Vereto, parecia altamente implausível. As exigências deles também são excessivas. 30% do nosso suprimento de frutas e apoio militar unilateral também? Percebendo que a linha do cabelo estava recuando em comparação a 3 anos atrás, James respondeu, e se o capitão estiver realmente nas mãos deles? A vida dele vale mais do que essas exigências. Também estou preocupado com a segurança do governador Charles, mas, como ministro da administração de Hope Island, preciso considerar as circunstâncias da ilha. Se concordarmos com as exigências deles, isso atrapalhará todos os nossos planos para o segundo semestre do ano. Sugiro que estabeleçamos uma conexão com o remetente da mensagem primeiro para descobrir os detalhes, e podemos discutir mais depois de saber sua situação exata. Retrucou Leonardo. Chega dessa besteira irrelevante. Deep se levantou de repente e apontou acusadoramente para Leonardo. Você nunca se preocupou de verdade com o capitão. Seu forasteiro covarde que entrou no meio do caminho. Um traço de raiva passou pelo rosto de Leonardo. Sempre que Deep ficava sem argumentos lógicos para sustentar sua posição, ele sempre recorria ao fato de que Leonardo nunca havia sido tripulante do Narvale e insinuava que ele sempre seria um estranho. Tendo engordado consideravelmente desde então, Connor pigarreou e disse, concordo com a proposta de Leonardo. O remetente nos enviou uma mensagem como esta de forma tão casual. Não devemos nos mobilizar até termos uma compreensão real da situação. O debate acalorado continuou. Havia vozes de concordância e discordância, e nenhum dos lados se convenceu. Por fim pararam e seus olhares se voltaram para a figura sentada no centro da mesa, Bandagens. Com as mãos enfaixadas, o homem pegou o bilhete e leu o texto meticulosamente, com os olhos vazios de qualquer emoção compreensível. Leonardo se levantou e fez uma reverência respeitosa na direção de Bandagens. Senhor Bandagens, por favor, considere este assunto com cuidado. Sua decisão tem implicações profundas para a Ilha da Esperança, disse Leonardo, e então, de repente, ajustou o colarinho. Imediatamente um homem corpulento se levantou ao lado dele. Cheguei tarde a esta ilha e não sei quem é o governador Charles, mas sinto que o governador Bandages é o melhor governador de todos os tempos. Talvez o governador Bandages devesse continuar liderando todos? Suas palavras atraíram olhares sombrios instantâneos, enquanto os antigos tripulantes de Charles arqueavam uma sobrancelha em descrença. Era uma aparente tentativa de semear a discórdia. No momento em que a mão de Deep se moveu ameaçadoramente em direção à adaga em seu cinto, Bandagens lentamente desviou o olhar do pedaço de papel. Com uma voz firme e resoluta, suas palavras fluíram lentamente. Eu sou o primeiro imediato do Narvale. Narvale, prepare-se para zarpar. Vamos trazer nosso capitão de volta. Asterisco, asterisco, asterisco. Clique. Margaret colocou a unha recém-cortada sobre uma mesa próxima. Com seus dedos delicados e finos, segurou a mão direita áspera de Charles. Sempre que cortava uma unha, passava a ponta do dedo sobre o calo do pulso dele, pressionando suavemente. A textura endurecida estranhamente lhe proporcionou um consolo reconfortante. Depois de cortar todas as unhas de Charles, Margaret pegou uma lixa delicada e alisou cuidadosamente as bordas de cada unha. Depois de moldá-los em crescentes perfeitos, ela pegou um frasco de esmalte transparente da caixa ao lado dela. Seu olhar hesitante variou entre a garrafa e Charles diversas vezes. Por fim, ela colocou o esmalte de volta na caixa. Ela guardou suas ferramentas antes de embalar carinhosamente o musculoso braço direito de Charles e, instintivamente, aninhou-se contra ele, como já estava acostumada a fazer. Um silêncio tranquilo tomou conta do quarto. Margaret esfregou seu rosto delicado com ternura na camisa de Charles enquanto o ronronar suave de um gatinho satisfeito escapava de seus lábios. Senhor Charles, talvez não seja tão ruim se você continuar assim. Se você nunca acordar, nunca vai me deixar, certo? Margaret murmurou baixinho. Charles não respondeu, como sempre. Sinto muito, Senhor Charles. Eu não deveria estar pensando assim. Não se preocupe. Com certeza farei o meu melhor para encontrar uma maneira de curá-lo. E depois disso lhe contarei meus sentimentos. Se o senhor os aceitar, poderemos viver felizes para sempre, como eles naquelas peças de teatro. E se você não fizer isso, continuou Margaret, eu continuarei te perseguindo implacavelmente até que você aceite meus sentimentos. Assim como os personagens masculinos fazem nessas histórias. Com isso, Margaret silenciou-se novamente. Envolvendo-se sobre o corpo de Charles, permitiu-se desfrutar daquele momento sereno. O tempo passou lentamente. Assim que Margaret sentiu uma pontada de sonolência se aproximando, ela olhou para o relógio na parede. O quê? Já está tão tarde. Oh não. Gina, onde você está? Você já deveria ter chegado para trocar de turno comigo, exclamou Margaret enquanto corria para a porta em pânico.
Quando ela estava prestes a abrir a porta, ela olhou para as luzes distantes da rua e parou no meio do caminho. Já é tão tarde. Talvez eu devesse. Ela murmurou enquanto um tom de vermelho gradualmente surgia em seu rosto incomparável. Abaixando a cabeça, ela lançou um olhar furtivo para Charles sentado. Senhor Charles, está tarde e é hora de dormir. Deixe-me ajudá-lo a ir para o quarto, sussurrou Margaret timidamente. No momento em que ela entrou no quarto e avistou a cama macia em formato de coração, ela interiormente satirizou seu irmão mais velho repetidamente. Senhor Charles, deixe-me ajudá-lo a subir na cama. Senhor Charles, deixe-me ajudá-lo a se despir. Quando o corpo musculoso de Charles foi revelado diante dos olhos de Margaret, ela ficou atordoada por vários minutos. Uma onda de sentimentos a atingiu, e eles eram muito mais intensos do que quando ela o ajudava a tomar banho. Ela sentiu seu corpo esquentar e seu coração ecoou mais alto, acelerado de expectativa. Na cama em formato de coração, Margaret estava deitada ao lado de Charles, vestindo apenas uma camisa. Seu coração batia furiosamente contra o peito. Em seguida, cenas daqueles quadrinhos proibidos que ela outrora espiava passaram por sua mente. Um rubor quente se espalhou por seu rosto e se estendeu até a ponta das orelhas. Ana, você quer um pouco de chá com leite? A declaração repentina de Charles interrompeu as ações de Margaret. Surpresa, ela se levantou bruscamente. Não conseguia entender o que Charles havia dito, mas reconheceu claramente que ele havia mencionado um nome, Ana. No entanto, Ana era um nome tipicamente feminino, então para quem ele estava chamando? Elizabeth, qual você quer? Outro nome surgiu dos lábios de Charles. Por que existe outra Elizabeth? Quem é ela? Outra coisa surgiu na mente de Margaret. Ela nunca tinha prestado atenção aos delírios de Charles, mas o surgimento desses dois nomes femininos provocou uma onda de insegurança e cautela em seu coração. Ela se aproximou e ouviu atentamente os discursos contínuos de Charles. A voz dele variava em tom e intensidade enquanto ele pronunciava palavras em uma língua desconhecida. Incapaz de compreender qualquer coisa, ela se concentrou intensamente em identificar quaisquer nomes em sua fala. Na manhã seguinte, sua chefe de serviço, Gina, irrompeu pelas portas da frente da pitoresca casa de 2 andares. Ela queria ter vindo na noite anterior, mas o mordomo a observava atentamente, e ela não conseguiu escapar. No momento em que ela percebeu que Margaret não havia retornado a noite toda, seu coração quase pulou do peito de medo. Senhorita! Senhorita! Onde você está? Os gritos frenéticos de Gina ecoavam pela casa. No momento seguinte, seus ouvidos captaram um leve gemido vindo do quarto. Imediatamente, ela correu para dentro do quarto. A visão que a saudou a fez tremer de medo. Sua jovem senhora estava sentada na cama, abraçando os joelhos e soluçando silenciosamente. Enquanto isso, o louco jazia completamente nu ao lado dela. Capítulo 172. Senhorita, por favor, não me assuste. O que aconteceu? Lágrimas brotaram nos olhos de Gina e ameaçavam transbordar. As lágrimas de Margaret já haviam umedecido seus cílios, com os inferiores repousando suavemente contra seu rosto. Sem dizer uma palavra, Margaret silenciosamente pegou suas roupas cuidadosamente dobradas ao lado, vestiu-as e caminhou em direção à porta. Lembranças dos delírios de Charles na noite anterior invadiram sua mente. Ele até mencionou aquele homem que ela lembrava estar envolto em bandagens, mas nunca mencionou o nome dela nenhuma vez. Suas lágrimas voltaram a fluir incontrolavelmente. O que eu sou para ele? Sou tão insignificante no coração do Sr. Charles que nem consigo me comparar a um membro da tripulação? Com um humor abatido, Margaret caminhou lentamente de volta para a mansão do governador. Assim que entrou pela porta principal, um assobio travesso soou do lado. Jack, seu irmão mais velho, estava ali, de braços cruzados e um sorriso brincalhão estampado no rosto. Minha querida irmã, parece que passar o dia juntos não é o suficiente para que vocês durmam juntos à noite? Margaret cerrou os dentes de frustração e cerrou os punhos. Seus socos choviam continuamente sobre Jack enquanto ele fingia dor e gritava para ela parar. Depois de desferir um último e forte soco no braço dele, Margaret se virou e correu em direção ao seu quarto. Olhando para a silhueta graciosa dela, Jack gritou: "Não se preocupe. Eu cobri sua ausência ontem à noite. Lembre-se, estou sempre ao seu lado." No momento em que a figura de Margaret virou a esquina, o sorriso brincalhão no rosto de Jack desapareceu. Eles responderam? Aqueles da Ilha Esperança concordaram com seus termos e estão vindo o mais rápido possível. A ajuda deles será de grande valia para a situação atual do governador, sussurrou uma voz em seu ouvido. Enquanto ele continuava ouvindo e brincando com as unhas, um brilho arrepiante passou pelos olhos de Jack. De fato, está se mostrando uma transação lucrativa, mas como ele ousa fazer minha irmã chorar? Estou sentindo uma vontade enorme de acabar com a vida dele. Momentos depois, Jack soltou uma risada leve. Não, eu estava só brincando. Mande a marinha ficar de prontidão. Eles provavelmente estão enviando mais de um navio. Enquanto isso, Margaret se isolou em seu quarto o dia todo. Sussurros entre os funcionários sugeriam que a princesa de Vereto estava claramente chateada. Segurando um prato de sobremesa repleto de frutas exóticas da Ilha Hope, Gina empurrou cuidadosamente a porta do quarto de Margaret. Senhorita, talvez a senhora queira dar uma mordida nisso? Perguntou Gina. Depois de um tempo, tudo finalmente deu certo para ela.
O cenário que imaginara ao entrar naquele quarto pela manhã não era o mesmo da noite anterior. A cama estava arrumada e não havia nenhum cheiro estranho ou desagradável no quarto. O louco apenas havia perturbado sua jovem senhora. Não estou com fome, disse Margaret enquanto se esparramava sobre a mesa. Sua voz estava carregada de melancolia. Senhorita, coma só 1 ou 2 pedaços. Senão você vai se sentir mal, Gina convenceu enquanto se aproximava de Margaret. Eu disse que não estou com fome. Margaret explodiu. Percebendo a firmeza de Margaret, Gina interrompeu a persuasão. Soltou um suspiro e se virou para sair. Mas antes que pudesse sair da sala, Margaret gritou, espere. Gina se virou e um leve sorriso apareceu em seus lábios enquanto ela retornava com a bandeja de sobremesas mais uma vez. O Sr. Charles já comeu hoje? Um olhar de desdém cruzou o rosto de Gina. Senhorita, por que se dar ao trabalho de alimentar aquele lunático depois do que ele fez para te irritar? Eu já o amarrei e planejei deixá-lo passar fome pelos próximos dias. Como você pôde fazer isso? E se ele passar fome e ficar doente? Margaret repreendeu e saiu às pressas do quarto. O comportamento dela deixou Gina intrigada, pois ela permaneceu imóvel no lugar. Qual é o significado disto? Ao retornar à casa de 2 andares, Margaret encontrou Charles amarrado com cordas no quarto. Seu coração doeu ao ver a situação difícil dele, e ela imediatamente se moveu para desamarrá-lo. Pegando a comida que trouxera, ela começou a alimentá-lo, uma garfada de cada vez. Após a refeição, Charles retomou suas divagações. Sem murmurar uma palavra, Margaret se virou e foi embora com o coração partido. Ela não tinha pregado os olhos na noite anterior, mas Margaret ainda sofria de insônia. Ela se virava na cama, mas o sono a evitava. Talvez eu tenha entendido errado, Sr. Charles? Talvez aquelas mulheres sejam irmãs dele? Mas e se forem amantes dele? O Sr. Charles é tão inconstante quanto os outros homens? E por que ele não mencionou meu nome? O que eu sou para ele? Pensamentos como esses percorreram sua mente antes que ela finalmente caísse num sono agitado às 6 da manhã. Quando acordou já eram 3 da tarde. Ela se deitou em sua cama macia e ponderou por alguns instantes antes de tomar uma decisão. Decidiu nunca mais pisar naquele lugar. Deixaria o Sr. Charles aos cuidados de Gina. Tudo o que fizera nos últimos dias fora meramente para sua autogratificação. Charles não se importava nem um pouco com ela e só estava preocupado com uma mulher chamada Anna ou Elizabeth. Daquele dia em diante, Margaret retornou à sua rotina diária habitual. Ela preenchia seu tempo com visitas ao salão de beleza, música, pintura, peças de teatro e diversas outras atividades. Mas com o passar dos dias, a ansiedade começou a brotar em seu coração. Ela se pegava olhando com frequência na direção da pequena casa onde Charles residia. Por fim, sua determinação ruiu ao saber que Charles sofreu uma queimadura na panturrilha. Toda a sua inquietação, preocupação e ansiedade se transformaram em urgência e a empurraram o mais rápido que puderam para o lado dele. No momento em que ela ficou cara a cara com Charles, que estava sentado imóvel no sofá, Margaret avançou sobre ele com os braços abertos e o abraçou forte. Aninhada no calor reconfortante do seu abraço, seu coração inquieto finalmente pôde encontrar tranquilidade. Ela murmurou, Sr. Charles, talvez o senhor não goste de mim, mas eu realmente gosto muito do senhor. Não sei porquê, mas eu simplesmente gosto do senhor. Eu poderia até morrer por ele. Daquele momento em diante, Margaret retornou aos dias em que cuidava de Charles. Durante o dia, ela cuidava dele pessoalmente e sempre que o tempo permitia, buscava consolo em seus braços. Ela não tinha ideia dos pensamentos de Charles, mas para ela se sentia feliz e contente enquanto pudesse estar ao lado dele. Asterisco, asterisco, asterisco. Olhando para a ilha de Vereto brilhantemente iluminada no horizonte distante, Deep estava visivelmente eufórico no convés do narvale. Ele colocou as mãos em concha ao redor da boca, imitando o formato da boca de uma trombeta, e gritou em direção à ilha, Capitão, espere por mim, estou indo atrás de você. Em seguida, Lily pulou na cabeça de Deep e fez o mesmo gesto. Senhor Charles, eu também. Estou aqui para levá-lo para casa também. Em contraste com essa cena animada, James estava dando tapinhas nas costas de Connor enquanto este vomitava suas entranhas devido ao enjoo. Você está bem? Faz só 3 anos desde sua última viagem. Como assim já está enjoado? Com uma expressão aparentemente aflita, Connor dispensou-o com um gesto. Eu estou só um pouco cansado. Vou descansar na cabine. Avise-me quando atracarmos. James se virou para Laesto, que estava calmamente bebendo um pouco de bebida ao lado. Doutor, o senhor não tem nenhum remédio para enjoo? Perguntou James. Laesto soltou um bufo. Um marinheiro enjoando? Isso é inédito. Quem sabia o que ele andava fazendo nos últimos anos? Que ele vomitasse. Ele só precisa se acostumar. É melhor do que qualquer remédio. James se aproximou de Laesto com um sorriso enquanto observava o velho à sua frente. Os últimos 3 anos haviam marcado linhas mais profundas no rosto do idoso. Obrigado por vir. Achei que você não viria, pois já passou do prazo combinado com o capitão, comentou James. Laesto balançou a cabeça e disse, descobri algumas coisas e tenho perguntas para ele. Com isso, Laesto tirou um espelho preto do bolso do casaco. Era o smartphone de Charles. Emitindo uma melodia harmoniosa, o telefone foi ligado. Laesto navegou habilmente pela interface e acessou a galeria de fotos. Vejam esses retratos realistas e as paisagens neles. Aquele garoto não estava mentindo. Ele realmente é da Terra da Luz, e sua origem é tudo menos comum.
Percorrendo aquelas imagens mágicas, James ficou surpreso e sem palavras. Capítulo 173. Com um véu escondendo seu belo rosto, Margaret apertou firmemente a mão de Charles com aparente ansiedade. Com o olhar fixo no ancião de jaleco branco à sua frente, perguntou: Doutor, como ele está? O estado do Sr. Charles melhorou? O velho suspirou e balançou a cabeça. Desculpe. Tentei todos os métodos convencionais de tratamento, mas não houve a menor melhora. Pode me dizer o que causou a doença do seu marido? Uma expressão de angústia passou pelo rosto de Margaret. De repente, ela percebeu o quão pouco sabia sobre Charles. Observando a expressão dela, o médico interrompeu as perguntas e disse: Pelo que você disse, ele era marinheiro. Suspeito que ele esteja sofrendo de algo mais do que uma condição psiquiátrica. Doutor, quer dizer que ele não sofre de algum problema mental? O que pode ser então? Ao ver a expressão preocupada de Margaret, o médico tirou os óculos de leitura e disse: Nem toda a esperança está perdida. Posso não ajudar em sua condição, mas você pode tentar lidar com isso de outra perspectiva, com métodos de tratamento alternativos. O idoso então tirou um cartão de visita violeta do bolso do casaco e respeitosamente o entregou a Margaret com as duas mãos. Como você sabe, mesmo o médico mais habilidoso só consegue resolver problemas dentro de sua especialidade. Para questões além da área médica, esta senhora pode oferecer sua ajuda. Ela é dos misteriosos mares ocidentais e é particularmente hábil em questões do reino da alma. Ao receber o cartão em mãos, Margaret notou a imagem em relevo de um cadinho e uma bola de cristal na frente, e as informações de contato escritas no verso. Obrigada, mas meu marido está se sentindo muito cansado hoje. Vou convidar esta senhora amanhã para dar uma olhada. Margaret então se levantou para acompanhar o médico até a saída. O médico sorriu com um aceno de cabeça antes de pegar sua maleta de remédios e sair do quarto. Uma ponta de angústia cruzou o rosto de Margaret enquanto seu olhar descia e pousava no cartão em sua mão. Ela já havia procurado a ajuda daquela mulher antes de chamar o médico. No entanto, ela não a ajudara. Senhor Charles, o que aconteceu com o senhor? Asterisco, asterisco, asterisco. Oh, conk. Oh, conk. A buzina do Narvale soou repetidamente para sinalizar a Marinha Vereto à frente que abrisse caminho. No entanto, a Marinha permaneceu parada, bloqueando o avanço do Narvale em direção ao cais. Com crescente impaciência, Deep ficou na borda do navio e gesticulou freneticamente com as mãos para indicar o semáforo da bandeira. Qual é o problema com esses Cavendish? Eles nos convidaram e agora estão bloqueando nossa passagem. Que diabos eles estão tentando fazer? Ao lado dele, Bandages lançou um olhar para a recém-criada Marinha da Ilha Hope, que o seguia. Permaneceu em silêncio e esperou pacientemente. Não demorou muito para que um pequeno navio de carga partisse das docas de Vereto e se aproximasse do Narvale. A tripulação a bordo relatou que não havia espaço de atracação suficiente para toda a frota da Hope Island e solicitou que Bandages e companhia enviassem apenas um grupo seleto de representantes para a terra. Os navios de guerra restantes tiveram que esperar nas águas além. Ao testemunhar seus companheiros embarcando no cargueiro sem hesitar, o segundo oficial Connor imediatamente o persuadiu. Ei, não seria suficiente enviar apenas uma pessoa? E se todos nós formos e de repente eles se tornarem hostis contra nós? E então? Vereto está em conflito com as Ilhas Albion recentemente. Eles não ousariam arrumar confusão conosco agora. Os Cavendish podem perder tudo se fizerem isso, mas praticamente não têm nada a ganhar, disse Deep antes de saltar graciosamente do Narvale e pousar no cargueiro na superfície da água. Mas e se? Connor respondeu com uma ponta de hesitação no rosto enquanto agarrava a escada macia. Nosso capitão está nas mãos deles. Não há hipóteses. Vocês vêm ou não? Deep repreendeu com evidente impaciência. Connor hesitou por vários segundos antes de descer a escada. Pare de se apressar. Decisões importantes como essa exigem mais contemplação e reflexão. Connor murmurou baixinho. Assim que o barco de madeira estava prestes a se dirigir para o cais, Bandages deu instruções a Linda, que permaneceu no Narvale. Se nós não retornarmos em 3 horas, lidere os navios de guerra para atacar o cais de Vereto. Mesmo que eles nos usem como reféns, continue o ataque. Linda silenciosamente formou um triângulo com os dedos e o colocou contra o triângulo branco em sua testa, em vez de responder com palavras. Ao ouvir a ameaça flagrante nas palavras de Bandages, uma mistura teatral de expressões passou pelo rosto do contato de Vereto. No momento em que o grupo atracou, eles encontraram mais de 10 carros pretos elegantes estacionados aguardando sua chegada. Por favor, embarquem nos veículos. O Sr. Jack está aguardando sua chegada na mansão do governador, comentou o mordomo de cabelos grisalhos com uma atitude nem muito servil nem muito arrogante. Todos embarcaram rapidamente nos veículos, mas Lily enfrentou um pequeno problema. Seu enxame de ratos marrons já havia ocupado 3 carros, mas ainda havia mais da metade do esquadrão sem entrar em nenhum veículo. Lily, por que você trouxe tantos ratos? Não estamos indo para a batalha. Só alguns bastam. Depressa, Deep insistiu com veemência. O comboio de veículos pretos seguiu em direção à mansão do governador, exibindo uma visão majestosa. No entanto, uma atmosfera tensa cercava a tripulação. Eles não apenas estavam vigilantes e cautelosos em relação a Vereto, como também estavam ansiosos com o estado atual de Charles. Já haviam se passado 3 anos, e eles não sabiam o que esperar de seu estado atual. Connor estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Bandages. Ei, primeiro imediato.
Qual é o seu próximo passo depois de encontrar o capitão? Vamos mesmo continuar a busca pela Terra da Luz? Sentado no banco do passageiro, Bandages respondeu: nós seguiremos o que o capitão disser. Sentado ao lado de Connor, Laesto estava concentrado em brincar com o smartphone em sua mão. Com a voz carregada de desdém, ele comentou: chega. Mesmo que Charles realmente decida zarpar novamente, ele não traria alguém como você, que só sabe fingir enjoo. Fique na ilha em paz. Uma expressão envergonhada passou pelo rosto de Connor, mas ele tentou explicar seu comportamento apressadamente. Estou dizendo tudo isso para o bem do capitão. Aqueles fanáticos da Ordem da Luz Divina alegaram que ele pulou do prédio por conta própria. Seu estado mental não é adequado para a exploração náutica. Laesto virou a cabeça para o outro lado e não quis ouvir a justificativa pretensiosa de Connor. A paisagem do lado de fora do carro passou rapidamente, e a equipe logo chegou ao distrito central da ilha de Vereto. Com uma expressão preocupada, Jack estava parado na entrada principal da mansão, aguardando a chegada deles. Assim que a equipe desembarcou do carro, ele se aproximou com um sorriso no rosto. Posso saber quem entre vocês é o Sr. Bandagens da Ilha da Esperança? Bandagens deu um passo à frente e imediatamente perguntou: onde está nosso capitão? As mãos de Jack gesticulavam de acordo com a cadência de suas palavras. Senhores, permitam-me explicar. A família Cavendish deseja sinceramente uma colaboração com a Hope Island. No entanto, houve uma pequena complicação e gostaríamos de contar com a sua gentil compreensão. As Bandagens reiteraram: onde está nosso capitão? Jack franziu a testa enquanto ele repassava as palavras em sua mente para encontrar as corretas para explicar a situação complexa. Nesse momento, os ratinhos de Lily de repente soltaram um coro de guinchos e quebraram o silêncio. Lily saltou rapidamente do ombro de James e disparou por um beco à esquerda. Aqui. Eles sentiram o cheiro do Sr. Charles aqui. Depressa. Os membros da tripulação do Narvale trocaram olhares antes de seguirem apressadamente Lily. Observando suas figuras desaparecerem ao longe, Jack, frustrado, golpeou violentamente um poste de luz próximo com o punho. A estrutura metálica rangeu antes de cair sobre o carro estacionado ao lado. Depois de expressar seu descontentamento, Jack rapidamente o seguiu. Capítulo 174. Sr. Charles, o que o senhor acha deste vestido? Fica bem em mim? Sou a voz delicada de Margaret. Com um sorriso alegre no rosto, ela ergueu um vestido longo azul celeste e posou diante de Charles. Apesar de não receber nenhuma resposta de Charles, ela colocou a pluma sobre o braço e se virou para ir para o quarto. Presumo que silêncio significa concordância. Concordo que este vestido combinará com meus sapatos, comentou Margaret. Logo, ela saiu do quarto, agora vestida com o vestido azul celeste. Deu uma volta graciosa na frente de Charles. Então, pegou um conjunto de roupas masculinas impecáveis que estava ali perto. Sr. Charles, o senhor deve estar cansado de ficar confinado neste lugar. Vamos dar uma volta. Talvez ajude na sua recuperação. Assim que Margaret tirou o casaco de Charles, seus ouvidos captaram o som fraco de passos caóticos vindos de fora da casa. Que barulho é esse? O irmão trouxe alguém? Asterisco, asterisco, asterisco. Sob a liderança dos ratos, os tripulantes percorreram rapidamente ruas e becos. Pouco depois, um prédio pitoresco e sereno de 2 andares surgiu diante deles. Ele está lá dentro. Lily apontou uma patinha para a porta de madeira. Assim que estavam prestes a atacar, figuras se materializaram do nada. Cada uma delas usava as mesmas luvas vermelhas e uma arma na mão. Um arrepio glacial permeou seus olhares. Saiam da frente. Um brilho de aço brilhou nos olhos de Deep enquanto ele brandia o revólver pendurado na cintura. Seus companheiros de tripulação também sacaram suas armas. À medida que a tensão no ar aumentava e se aproximava do ponto de ruptura, uma voz ecoou atrás da tripulação do Narvale. Fiquem quietos. Deixem-nos entrar. A voz pertencia a Jack. Ouvindo as instruções do líder, as figuras de luvas vermelhas desapareceram sem deixar vestígios, abrindo caminho para a tripulação. Ignorando tudo, Deep entrou correndo com entusiasmo ardente. No entanto, ao entrarem na casa, ficaram surpresos ao encontrar o interior luxuoso completamente revirado e desorganizado. Uma linda jovem estava sentada em meio à destruição, segurando o casaco de um homem em seus braços enquanto chorava. Onde está o capitão? Onde está o capitão Charles? Rugiu Deep furioso. Com os olhos vermelhos como os de um coelho por causa de tanto chorar, Margaret levantou o olhar e disse entre gemidos: Um monstro levou o Sr. Charles embora há 2 horas. Asterisco, asterisco, asterisco. Nas águas escuras, uma pequena frota navegava a toda velocidade. Entre as embarcações, havia navios a vapor convencionais com nuvens escuras saindo de suas chaminés e também navios incomuns cujos cascos eram feitos de enormes cascos de tartaruga. No entanto, apesar das diferenças gritantes na aparência, todos compartilhavam uma semelhança. Estavam bastante danificados. Evidência de uma dura batalha naval recente da qual possivelmente haviam escapado. Uma embarcação imponente com mais de 200 metros de comprimento liderava a frota. Costumava ser a embarcação pessoal do governador da coroa mundial. No entanto, já pertencia a outra pessoa. Ofegante, Ana desceu do homem sob ela e deitou-se na cama macia. Vestia apenas uma lingerie transparente. Levou um bom tempo até que sua respiração voltasse ao normal. Ela voltou a olhar para Charles, que jazia completamente nu ao seu lado.
aquela moça não serve. Mesmo depois de te encontrar, ela provavelmente só te deu abraços tímidos ou beijinhos inocentes nos lábios. Ela realmente pensa em você como um ursinho de pelúcia? Homens, especialmente homens de verdade, deveriam ser usados de outras maneiras mais adequadas, não concorda, Gao Zimin? O olhar de Charles permaneceu fixo na luminária do teto, que balançava com o suave balanço do navio. Seu rosto permaneceu impassível, e ele não proferiu uma única palavra. Ana afastou levemente os pelos grudados em sua pele suada e então traçou círculos brincalhões no peito marcado de Charles com a ponta do dedo. Descobri o que aconteceu com você há 3 anos. Disseram que você pulou do carro. Eu ainda estava esperando você vir me buscar, e foi isso que você me deu em troca? Idiota! Olha só para você agora, continuou Ana. Se eu não tivesse usado o truque na manga, seu cadáver teria desaparecido. E quando você perdeu essa mão esquerda? Por que não me contou isso nas suas cartas? Ana aninhou a cabeça de Charles contra o peito enquanto contava suavemente histórias dos últimos 3 anos. Enquanto isso, Charles continuava com seus murmúrios delirantes. Suas vozes se sobrepunham, mas seus temas nunca se conectavam de verdade. 30 minutos depois, Ana sentou-se. Os cantos dos lábios se arquearam para cima, num sorriso sedutor e coquete. Ela se inclinou, e seus lábios vermelho-escarlate marcaram território em cada centímetro do pescoço de Charles. Seus membros então se alongaram rapidamente e se transformaram em tentáculos com gavinhas cinzentas. Comparados a antes, seus tentáculos estavam ainda mais grossos e longos. O intervalo acabou. Vamos continuar o jogo. Os tentáculos se contorceram e lentamente se enrolaram na cabeça de Charles. À medida que mais e mais deles brotavam do corpo de Ana, logo envolveram toda a sua cabeça no que parecia uma bola de tentáculos se contorcendo. Descansando na areia branca imaculada, Charles estava aproveitando o sol enquanto pintava a luz quente acariciando sua pele era reconfortante. Mas logo pareceu ter se tornado intensa demais. Charles parou de pincelar e olhou para a bola de chamas escaldante acima. Está um pouco quente demais. Se ao menos a temperatura fosse um pouco mais baixa. Como se o sol tivesse ouvido suas palavras, ele rapidamente se reposicionou de volta onde estava ao amanhecer, onde a temperatura estava perfeita. Sim, está muito melhor, Charles murmurou para si mesmo com um aceno afirmativo antes de continuar pintando. A cada pincelada na tela, a imagem de um homem começava a emergir. A figura abstrata estava curvada no chão e parecia gritar histericamente de terror. Perfeito, comentou Charles, satisfeito. Então pegou a moldura que estava em pé na areia e guardou sua obra de arte nela. Agite, agite. Suas pinceladas recomeçaram com fervor em uma nova tela. Logo seu segundo trabalho foi concluído. O fundo era negro como tinta. Com movimentos deliberados, tentáculos tênues pareciam espreitar através da escuridão. Um dos tentáculos até segurava uma criatura grotesca e inchada, e a criatura parecia exibir traços de suas feições outrora humanas. Depois de emoldurar sua segunda obra-prima, Charles passou para sua terceira obra de arte. Desta vez, toda a tela foi inicialmente coberta com um tom carmesim. Charles logo adicionou detalhes para preencher o fundo vermelho, globos oculares rompidos, ossos estilhaçados e tentáculos dilacerados. Ao terminar sua terceira pintura, Charles se levantou e pendurou as 3 pinturas lado a lado em uma parede branca ao seu lado. Enquanto admirava suas mais novas criações, o olhar de Charles se voltou para a fileira de obras de arte que adornavam as paredes ao seu redor. Todas eram de sua autoria. Eles diferiam no estilo artístico, mas a maioria deles ecoava o mesmo tema de desespero, opressão e loucura. Enquanto Charles caminhava pela fileira de obras de arte, deteve-se repentinamente diante de uma obra em particular. A obra desconhecida retratava um tentáculo solitário com gavinhas cinzentas. Ele tinha certeza de que nunca havia pintado algo assim. Nesse momento, uma voz repentina vinda do lado interrompeu seus pensamentos. Cara, por que você está pintando coisas assim? Por que você não pinta algo mais popular, algo que os homens realmente gostassem de ver? Sabe, assim, Richard gesticulou de brincadeira 2 semicírculos no ar e depois o formato de uma ampulheta. E isso? O que você acha? Ele colocou o cotovelo no ombro de Charles e se apoiou neste. Empurrando o braço de Richard, Charles respondeu. O que você sabe? Isso é arte de verdade. Se você quer essas coisas felizes e objetivas, pinte-as você mesmo. TSK. Pintar não é minha praia. Finalmente consegui voltar depois de passar por tanta coisa. Vou comparecer àquele grande banquete no mar. Te vejo mais tarde. Richard acenou e saiu pela saída da galeria ao lado dele. Apontando uma figura do meio para a visão de Richard, Charles afundou na cadeira de jogos ao lado. Pegando o headset de realidade virtual que estava ao seu lado, colocou-o sobre os olhos. A visão à sua frente se transformou rapidamente. Uma planície árida sem fim à vista surgiu em seu campo de visão. Ao longe, um grupo de figuras conversava animadamente enquanto lutavam contra criaturas. Aqueles eram seus companheiros de tripulação. Estavam todos jogando um jogo virtual. Segurando seu cajado mágico em uma das mãos, Charles se aproximou deles e disse, desculpem por fazer vocês esperarem. Vamos para a próxima masmorra. O imponente dragão gigante, com pelo menos 10 andares de altura, foi rapidamente subjugado pelo grupo. Uma série de equipamentos coloridos explodiu ao redor deles, os itens deixados ao matar o dragão. Charles distribuiu animadamente os despojos com seus companheiros de festa. Ele pegou um machado e colocou um capacete prateado e elegante na cabeça.
No entanto, algo na parede do covil do dragão chamou sua atenção. Ele se aproximou e percebeu que era um tentáculo. Estava se contorcendo, aparentemente vivo. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ele murmurava: "O que está acontecendo? Isso é algum tipo de bug no jogo?" Capítulo 175. Olhando fixamente para o tentáculo saliente na parede rochosa, Charles hesitou por um breve momento antes de estender a mão para tocá-lo. Uau! Instantaneamente, o tentáculo se contorceu para viver e se estendeu para fora da parede. Enrolou-se em Charles e o puxou com força em direção ao buraco de onde saiu. "Alguém me ajude! Rápido!" gritou Charles, desesperado. Mas seus companheiros à distância não conseguiam reconhecer sua situação. Ainda conversavam animadamente e dividiam o saque entre si. Charles reuniu toda a força que pôde e lutou contra o tentáculo, sem sucesso. Não demorou muito para que metade do seu corpo fosse arrastado para dentro do buraco que havia se transformado em uma caverna. Colidir. Em sua luta frenética, Charles arrancou seu headset de realidade virtual e o jogou contra a parede. Ele ainda tremia incontrolavelmente devido ao encontro com os tentáculos enquanto olhava para as lentes estilhaçadas no chão. Nesse momento, um arrepio percorreu sua espinha. Sua visão periférica captou o tentáculo na pintura se contraindo por uma fração de segundo. "Não, tem alguma coisa errada. Eu não gosto disso. Vai embora." Charles fechou os olhos e agarrou a cabeça, angustiado. Quando ele finalmente abriu os olhos novamente, ele se viu de volta ao seu quarto aconchegante. Sua irmã mais nova, Gal Sulin, estava esparramada no sofá. Suas mãos estavam ocupadas com um jogo de celular, enquanto seu olhar alternava entre a tela do celular e a televisão. "Você está assistindo TV ou jogando seu jogo no celular?" perguntou Charles enquanto afundava no sofá. Ele pegou o controle remoto e trocou de canal. O ambiente familiar ao seu redor acalmou o coração acelerado de Charles. Ele rapidamente trocou de canal em busca de algo divertido. Logo, uma cena em primeira pessoa apareceu na tela. Era seu 10º aniversário. Ele e Sulin estavam passando chantilly no rosto um do outro. Sulin levantou o olhar do celular e o direcionou para a tela da TV. Charles recostou-se no sofá e observou silenciosamente a cena se desenrolar. Mas, enquanto observava, percebeu algo se contorcendo num canto da cena. Parecia um tentáculo se contorcendo. Com sua irritação aumentando gradualmente, Charles rapidamente apertou o controle remoto para mudar de canal. "Por que você mudou de canal? Aquele programa de agora não foi muito bom", reclamou Sulin e voltou a atenção para o celular. À medida que as imagens mudavam rapidamente de uma para outra, uma cacofonia de ruídos também ecoava dos alto-falantes. "Bem-vindos ao noticiário às 12h30. Senhor, em relação a isto. Mãe, eu quero levar isso. A primavera é." À medida que Charles trocava de canal a uma velocidade cada vez maior, os sons se misturavam em um ruído estridente e discordante, formando uma tapeçaria sonora de caos que ameaçava engoli-lo. Deixando o controle remoto de lado, frustrado, Charles se levantou e caminhou em direção à sacada. Prédios imponentes e modernizados preencheram sua visão. A vista pitoresca era de tirar o fôlego. Enquanto se deliciava com a bela paisagem urbana à sua frente, Charles sentiu a tempestade que o assolava diminuir um pouco. Nesse momento, um tentáculo irrompeu do telhado de um prédio distante. Dançando no ar, ele se dirigiu na direção de Charles. "Que diabos está acontecendo? De onde essas coisas estão vindo?" Charles ficou tenso ao sentir o medo opressivo tomar conta dele. Ao ouvir o grito do irmão na sala de estar, Gal Sulin saiu com o telefone na mão. "Irmão, o que houve?" Charles agarrou a cabeça, aparentemente com dor. Quando estava prestes a responder, a visão aterrorizante diante dele o impediu de falar. Um tentáculo idêntico ao que ele acabará de ver estava crescendo no rosto da irmã. Não deveria ser isso. Charles investiu contra ela e tentou arrancar o tentáculo do seu rosto. No entanto, suas ações se mostraram inúteis. Quanto mais ele puxava, mais os tentáculos se multiplicavam. E logo, os tentáculos engolfaram Gal Sulin completamente antes de se transformarem em uma bola de carne se contorcendo. O olhar de Charles se encheu de horror enquanto ele agarrava a massa de carne e a sacudia violentamente. "Não é isso. Volte para antes. Rápido." No entanto, a realidade era cruel. O ambiente ao seu redor começou a mudar, mas de uma forma que ele não gostava. Todos os utensílios domésticos e móveis se deterioravam como cadáveres em decomposição. A atmosfera tranquila anterior havia desaparecido, e uma paisagem infernal e de pesadelo tomou seu lugar. Dores de cabeça lancinantes assaltavam Charles. Era como se alguém estivesse constantemente enfiando hastes em sua cabeça e agitando sucos cerebrais. "Ai!" Charles cerrou a cabeça e soltou um rugido primitivo. "Gao Shi! Rápido! Acorde! Gao Zimin! Acorde!" Enquanto uma voz familiar ecoava em seu ouvido, ela se tornava cada vez mais clara a cada chamada. A dor que a acompanhava também se intensificava. "Vá embora! Desapareça! Deixe-me ficar sozinho!" Charles gritou enquanto envolvia a cabeça com os braços e se encolhia em posição fetal. De repente, tudo ao seu redor se estilhaçou como vidro frágil, e um vazio infinito de escuridão se agitou rapidamente ao seu redor. Entretanto, um par de braços delicados o embalou em meio à escuridão. O dono dos braços delicados cantarolou uma melodia suave. Era uma canção de ninar nos cantos mais profundos de suas memórias. Era uma canção que ele havia esquecido há muito tempo, uma canção de sua infância. Charles abriu os olhos lentamente para encarar o rosto sedutor de Ana. Ele estendeu os braços.
Ao receber a mensagem silenciosa, Ana soltou uma risadinha e se inclinou, com os corpos pressionados um contra o outro. Charles abraçou Ana com uma intensidade feroz, como se estivesse tentando fundir suas duas formas em uma. Está tudo bem agora. Acabou. Ana ofereceu palavras de consolo enquanto acariciava delicadamente as costas de Charles. Seu tom era tão reconfortante quanto o de alguém que conforta um bebê chorando. As ondas turbulentas ao redor deles pareceram congelar naquele momento. Elas estavam suspensas em pleno movimento, como esculturas transparentes de vidro. Depois do que pareceu uma eternidade, Ana acariciou carinhosamente os cabelos de Charles e encostou os lábios vermelhos em sua orelha. Gal Zimin, é realmente hora de acordar. Você também sabe disso lá no fundo. Tudo aqui não é real, sussurrou ela. Os olhos de Charles se abriram. Uma mistura de emoção crua e confusão passou pelos seus olhos. Sua situação é muito complicada. Não posso ajudar muito. Já me custou muito trabalho chegar até você. Se quisermos resolver isso, precisamos trabalhar juntos. Rápido. Detesto homens com problemas de esquiva. Enquanto Charles observava o caos que o cercava, as memórias dolorosas voltaram à sua mente. O desespero e a angústia que ele sentia então romperam a névoa que havia obscurecido seus sentidos. Ele ficou paralisado no lugar. Ele abaixou a cabeça e a enterrou no abraço de Ana. Inclinando a cabeça para cima para forçá-lo a encará-la, o olhar de Ana era penetrante quando ela perguntou: Gal Zimin, olhe para mim. Você realmente quer ficar aqui para sempre? Um sorriso amargo surgiu no rosto de Charles. Após muita hesitação, ele respondeu: talvez não seja uma má opção. Pelo menos eu tenho tudo o que quero aqui. O entorno deles mudou rapidamente. Os pedaços estilhaçados da realidade se juntaram, e eles estavam novamente na sala de estar familiar. Gal Sulen ajoelhou-se no sofá e olhou com curiosidade para os dois conversando. Mas tudo aqui é apenas uma ilusão. O que é real? O que não é? Isso é tão importante? Nem você é real, retrucou Charles. Uma carta então apareceu na mão de Ana. Com uma mistura de frustração e paixão, ela jogou no peito de Charles. Você escreveu isso. O que me disse naquela época? Para onde foi o Capitão Charles? Um vislumbre de luta surgiu nos olhos de Charles. Enquanto seus pensamentos corriam, o ambiente refletia sua mente e alternava entre a calma e o caos. Uma dor lancinante o dominou. Agarrando a cabeça em agonia, ele caiu de joelhos. Por que eu tenho que voltar para aquele mundo sem esperança? Talvez não exista um mundo na superfície acima de nós. Talvez nem seja o nosso mundo. Ana agachou-se ao lado dele. Observando-o com um olhar calmo, sussurrou suavemente: independentemente de ser a Terra ou não acima de nós, você ainda me tem. Capítulo 176. Olhando fixamente para o olhar vazio de Charles, um sorriso suave surgiu no rosto de Ana. Ela estendeu a mão e agarrou o antebraço de Charles. Vamos lá. Siga-me. Podemos construir uma nova casa juntos lá fora. O mundo ao seu redor começou a ruir novamente. As palavras de Ana pareciam ter tocado um nervo sensível em seu coração. Uma nova casa? Charles murmurou para si mesmo. Anda logo e vem cá. Até preparei um presente para você comemorar seu retorno. Olhando para sua namorada de infância, Charles murmurou: Ana, deixe-me dar uma olhada em sua aparência original. Ana ficou paralisada. Não conseguia entender por que Charles faria tal pedido. Só quero dar uma olhada, continuou Charles. Sua voz estava repentinamente anormalmente calma, como se ele nunca tivesse demonstrado um comportamento descontrolado. A figura sedutora de Ana logo se dissipou, revelando uma criatura grotesca com tentáculos. Um monstro com gavinhas cinzentas retorcidas, olhos amarelos brilhantes e uma enorme mandíbula com farpas surgiu diante dele. Charles estendeu a mão e deu um tapinha em um dos tentáculos. Posso confiar em você, Ana? A figura imponente de Ana curvou-se levemente em reconhecimento. Charles soltou uma risada abrupta. Naquele momento, foi como se um peso tivesse sido tirado do seu coração. Vamos, Ana. Vamos sair daqui. No momento em que suas palavras foram proferidas, o ambiente ao seu redor mudou drasticamente. Cores rodopiavam e brilhavam diante dele. Quando finalmente recobrou os sentidos, viu-se suspenso em uma massa de lodo esverdeado. Uma dor excruciante perfurou sua cabeça. Instintivamente, ele estendeu a mão em direção à cabeça e não demorou muito para tocar o que parecia um tentáculo. Um tentáculo que perfurava sua cabeça sem parar. Não puxe, gritou de repente uma voz feminina, e a mão de Charles parou no mesmo instante. Ele reconheceu a voz de Ana. Estouro. A bolha de gosma que envolvia Charles estourou. Como um ovo rachado, a gosma e Charles se espalharam em um padrão verde, complexo e sinistro, composto por cunhãs no chão. Era um vasto conjunto mágico. Gigantes com 3 metros de altura usavam chapéus triangulares brancos e grandes mantos enquanto permaneciam silenciosamente ao redor de Charles, formando uma espécie de formação estruturada. No entanto, Charles não conseguia ver nada disso. Naquele momento, tudo à sua vista se apresentava como órgãos em decomposição. Pedaços de carne fragmentada giravam rapidamente ao seu redor, e sua visão estava de cabeça para baixo. Beba isso rápido. Sua mente ainda está instável, disse Ana enquanto oferecia a Charles uma tigela com um líquido fervente. Sem dizer uma palavra, Charles inclinou a cabeça para trás e bebeu cada gota. Enquanto o fluido fervente deslizava pela garganta, passando pela garganta e chegando ao estômago, os tecidos corporais grotescos e fragmentados ao redor dele rapidamente voltaram à forma original.
Enquanto tudo voltava ao normal, Ana permaneceu ao lado dele em sua monstruosa forma de tentáculo. Afinal, o próprio tentáculo incrustado na mente de Charles havia brotado dela. Charles virou a cabeça lentamente e olhou ao redor. Assim que seu olhar se desviou da criatura com tentáculos, ela rapidamente se transformou de volta na deslumbrante Ana. Com um movimento rápido do pulso esquerdo, o tentáculo cinzento foi cortado. Como uma serpente, ele se contorceu para dentro do cérebro de Charles. Depois de se acostumar com o ambiente, Charles passou pelos gigantes imponentes e pegou um espelho de uma mesa próxima. Pelo reflexo, ele viu que seu couro cabeludo havia sido arrancado e que havia um buraco enorme em seu crânio. Através do buraco, Charles podia ver seu cérebro pulsando silenciosamente e o tentáculo se contorcendo sobre ele. O que é isso? Charles perguntou enquanto colocava o espelho no chão. Meu tentáculo. O que mais poderia ser? Respondeu Ana enquanto se aproximava de Charles com um pedaço circular de osso cortado de seu crânio. Para que serve? Charles sentou-se no chão para facilitar que Ana recolocasse o pedaço que faltava do seu crânio. Para suprimir a maldição da divindade que está te deixando louco. Sem este tentáculo, você não teria conseguido se recuperar. No entanto, o efeito do tentáculo tem duração limitada. Ainda precisamos encontrar uma solução a longo prazo, disse Ana enquanto recolocava o pedaço de osso redondo em sua posição original. Ela bateu palmas e um grupo de figuras de jalecos brancos e máscaras entrou no quarto, carregando uma cama de hospital. Eles içaram Charles cuidadosamente para a cama antes de costurarem habilmente o ferimento em sua cabeça. A agulha de aço perfurou sua carne, com um fio fino seguindo seu caminho. Em pouco tempo, sua carne separada foi costurada novamente. Uma dor aguda como essa havia se tornado insignificante para Charles há muito tempo. Depois que as figuras de jaleco branco terminaram sua tarefa, elas fizeram uma reverência respeitosa a Ana antes de sair da sala. Os gigantes o seguiram logo em seguida. Num piscar de olhos, Charles e Ana ficaram sozinhos no vasto salão. Charles sentou-se na cama, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Ana lançou-lhe um olhar penetrante. Quem é Elizabeth? Ana perguntou num tom gélido. Você está com ciúmes? Charles riu baixinho. Eu te fiz uma pergunta. Ana cruzou os braços sobre o peito como se o tivesse flagrado na cama com outra pessoa. Charles abriu os braços e a puxou para seu abraço. Uma namorada, ele respondeu. Como se tivesse sido provocada pela resposta, ela se livrou dos braços de Charles. Seus saltos altos estalavam furiosamente contra o chão enquanto ela se dirigia para uma saída distante. Charles correu atrás dela e então caminhou ao seu lado. Charles logo percebeu que o lugar onde estavam era apenas um porão. O andar de cima era muito mais espaçoso. Parecia o grande salão de um prédio, e seu interior era suntuoso e requintado. Você deve estar com fome. Vamos comer alguma coisa, sugeriu Ana enquanto puxava Charles pelo braço e o conduzia para fora da entrada principal. No momento em que saiu, ficou surpreso com a visão à sua frente. Se não fosse pela sensação ocasional do tentáculo se contraindo em seu cérebro, ele teria pensado que ainda estava em seu sonho. Do lado de fora, uma rua modernizada. As lojas que ladeavam a rua exibiam placas idênticas às que ele se lembrava do seu bairro. Como você conseguiu fazer tudo isso? Contanto que você tenha dinheiro, não há problema, disse Ana com um sorriso brincalhão. Ela levou Charles a um restaurante próximo com uma placa que dizia, Macarrão Lanzou. Até mesmo tudo no restaurante era muito parecido com o que ele lembrava do que tinha em casa. Ana pegou um guardanapo e limpou cuidadosamente o assento antes de se sentar. Ela levantou a mão para fazer seu pedido. 2 tigelas de macarrão com carne, por favor. Uma grande e uma pequena. O dono da loja apressou-se em retirar o macarrão e cozinhá-lo. Logo depois, 2 tigelas fumegantes de macarrão com carne foram colocadas diante de Charles e Ana. Pegando uma fatia de carne com os hachis, Charles examinou a carne, que estava cortada tão finamente que era quase translúcida. Ele olhou para Ana, sentada ao seu lado, e assentiu em aprovação. Impressionante. O espelhamento é perfeito. Coma se não vai ficar mole, comentou Ana. Ela pegou os pedaços de carne da tigela e os colocou na tigela dele. Charles devorou o macarrão com avidez. Para sua surpresa, o sabor era idêntico ao que ele lembrava. É esse o presentinho que você mencionou? Charles perguntou enquanto colocava a tigela vazia no chão. Ana apoiou o queixo nas mãos, inclinando a cabeça levemente de forma adorável, perguntou. O que você acha deste lugar? Que tal morar aqui comigo? Charles lançou um olhar para o dono da loja de macarrão, que estava visivelmente tenso. Em seguida, balançou a cabeça. Tudo na minha cabeça é uma ilusão. E este mundo que você criou, é o mesmo. Então, você deseja retornar à Ilha da Esperança e retomar seu papel como governador? Isso também serve. Eu posso me mudar para lá. Não. Quero retornar à superfície. O olhar de Charles não continha mais sua determinação habitual que beirava a loucura. Sua voz estava extremamente calma, mas Ana podia perceber que Charles estava preparado para abandonar tudo para atingir esse objetivo. Capítulo 177. Por quê? Perguntou Ana com as sobrancelhas franzidas. Seu tom de voz revelava um toque de desagrado. Olhando fixamente para a tigela vazia sobre a mesa, Charles expressou lentamente seus pensamentos. Durante todos esses 9 anos, não houve um único momento em que eu não questionasse os céus. Por que eu? Por que não outra pessoa? Arrisquei minha vida para navegar pelos mares, em busca louca da Terra da Luz. Às vezes nem sei se estava tentando encontrar o caminho de volta para casa ou buscando minha própria morte.
Um traço de tristeza passou pelos olhos de Ana. Ela prendeu uma mecha de cabelo atrás da cabeça e se encostou delicadamente em Charles. Agora, de repente, eu me conformei com isso, continuou Charles. Não há porquês neste mundo. Tudo é predeterminado. É o destino. Ana brincou com as unhas de Charles com seus dedos finos e disse, já que você se conformou, por que continuar? Não seria melhor se estabelecer em uma ilha no mar subterrâneo? Uma firme determinação ardia nos olhos de Charles. Eu me recuso a ser alvo de ridículo. Seja quem for que me jogou neste lugar, vou deixar claro que eu, Gao Zimin, jamais me renderei a esse destino. Escolhi o caminho de retornar ao mundo da superfície. Mesmo que eu morresse, preferiria morrer a caminho de casa. Os lábios de Ana se curvaram em um sorriso gentil ao ouvir a declaração de Charles. Eu sabia que você tomaria essa decisão. Esse é o Gao Zimin que eu adoro, o indomável Charles. Charles refletiu por um breve momento antes de se virar para a beleza incomparável ao seu lado. Sobre sua dieta. SHHHH. Ana colocou um dedo fino contra os lábios de Charles. Eu sei o que você quer perguntar. No entanto, não posso mudar minha dieta. Quando como humano, não estou comendo apenas sua carne física, mas também ingerindo suas almas. Um lampejo de decepção passou pelos olhos de Charles. Sério? Então, do que você e sua espécie se alimentavam naquela ilha? Ana se endireitou. É melhor você não saber. Eu sei que você acha isso perturbador, então eu só tenho consumido bandidos ultimamente. Charles sorriu sarcasticamente e disse, obrigado. Isso certamente me faz sentir muito melhor. Ana se levantou e pegou Charles pela mão para tirá-lo da loja de macarrão. Não vamos falar sobre isso. Vamos dar uma volta para ajudar na digestão. Com os dedos entrelaçados, eles caminharam pelas ruas desertas. Ana lançou um olhar de soslaio para Charles e quebrou o silêncio. Já que você está decidido a encontrar a saída, qual é o seu próximo passo? Charles pensou por vários minutos antes de responder. Pretendo dar outra olhada em Nelbon City primeiro. Todas as pistas que ele havia reunido apontavam para o fato de que a fundação sabia a localização da saída para o mundo da superfície. Além disso, havia uma grande probabilidade de que fosse em uma cidade enorme como Nelbon City. O deus da luz que pairava no céu com a capacidade de falar também era bizarro. Ana balançou a cabeça. Passando a ponta do dedo pelos pontos na cabeça de Charles, disse, isso fica para depois. Agora precisamos lidar com o problema no seu cérebro. Meu cérebro. O que há de errado com ele? Não foi resolvido? Charles ficou surpreso. Como pode ser tão simples? A corrupção da sua mente se originou não apenas de uma divindade, mas de duas. Levei muito tempo só para suprimir seus efeitos. Charles parecia extremamente indiferente. O que você quer dizer com o? Ana ficou surpresa com a reação indiferente de Charles. Significa que entendo que não me resta muito tempo e preciso agir o mais rápido possível. Ana revirou os olhos para Charles e se livrou da mão dele. Frustrada, ela seguiu em frente e disse, fique tranquila, não fiquei parada nos últimos anos. Meus amigos têm uma pista. Eles me mandarão uma mensagem assim que encontrarem uma solução. Depois, você poderá ir até lá para erradicar as maldições das divindades. Sério? É tão simples assim? Charles apressou o passo para alcançá-la. Definitivamente não é tão simples assim. Ouvi dizer que é um pouco perigoso o lugar que mencionaram, mas farei a viagem com você nesse momento. Por favor, não. Eu consigo lidar com um probleminha desse sozinho, implorou Charles. Ele não queria colocar Ana em risco. Ana lançou-lhe um olhar interrogativo, mas não respondeu. Em vez disso, seus lábios se curvaram em um sorriso doce. Então está bem. Tenho alguns assuntos para resolver de qualquer maneira. Assim que encontrarem uma solução para remover as maldições, enviarei uma carta para você. Enquanto isso, sua mente poderá viver em harmonia com meu tentáculo. O casal continuou seu passeio enquanto conversavam. Finalmente chegaram à fronteira mais externa da coroa do mundo. A extensão vertical do chapéu de cogumelo estava além da cerca. Olhando para as luzes cintilantes nas docas, Charles passou os dedos sobre a tatuagem em seu pescoço. Obrigado, disse ele. Se não fosse por você, eu não teria conseguido voltar. Ana lançou um olhar de soslaio para Charles. Por que você está me agradecendo? Afinal, você é meu homem. Como eu poderia te machucar? A atmosfera ficou um pouco estranha no momento em que as palavras de Ana foram ouvidas. Charles voltou a olhar para Ana. Seus cabelos esvoaçavam ao vento. Naquele momento, ele a achou extremamente linda. Ana, eu te amo, proclamou Charles. Um rubor raro surgiu nas bochechas de Ana. Ela se inclinou e envolveu os braços em volta do pescoço dele. Vá em frente e não pare, ela sussurrou sedutoramente. Atraído por seus lábios vermelhos escarlates, Charles se inclinou e pressionou seus lábios sobre eles. 3 minutos depois, seus lábios se separaram, e um fio prateado que os conectava permaneceu por uma fração de segundo no ar antes de se dividir em dois. A respiração de Ana estava ligeiramente acelerada. Ela mordeu levemente o lábio inferior e encarou Charles com um sorriso provocador. Sussurrou com uma voz sedutora, venha comigo. Vamos ver se tenho as habilidades necessárias para fazer você ficar.
Charles a abraçou com força e encontrou seus lábios novamente, mas dessa vez com mais paixão e desejo. 3 dias depois, Charles estava deitado na cama macia enquanto casualmente pegava um livro do criado mudo e o folheava. Ele não conseguia descrever o conteúdo. Linhas pretas e ásperas estavam rabiscadas nas páginas, sem nenhum padrão visível. Charles não tinha certeza se estava olhando para alguns rabiscos ou algum tipo de texto. Enquanto ele continuava virando as páginas, ele pareceu ouvir uma risada estranha e quase inaudível vindo do fundo de sua mente. Uma mão fina e bela estendeu-se e tirou o livro de suas mãos. Pare de ler. Isto não é para humanos. Charles admirou as costas nuas, brancas como a neve à sua frente. Instintivamente pressionou-se contra elas e sussurrou. O que é então? Materiais de estudo. Nunca se sabe demais neste mundo, respondeu Ana sem nem se virar. Compreendendo o significado implícito das palavras dela, Charles não insistiu mais sobre a origem do livro. Levantou-se da cama e começou a se vestir. Estou indo embora agora. Parece que suas habilidades não foram suficientes para me fazer ficar. Ana tirou o cobertor de cima de si e caminhou graciosamente em direção ao guarda-roupa, com suas curvas expostas para a adoração de Charles. Ela escolheu um vestido roxo escuro sexy que expunha sua barriga e o vestiu. Vou me despedir de você, ela ofereceu. Eles embarcaram no carro que os esperava aos pés do cogumelo, e ele acelerou pelas ruas. Logo chegaram ao cais, onde um navio de guerra novinho em folha estava atracado, aguardando sua chegada. Sentindo o olhar persistente de Ana, Charles passou os dedos suavemente pelos cabelos das costas dela. Se tiver algum problema, procure-me na Ilha da Esperança. E espere por mim. Assim que eu encontrar o mundo da superfície, vamos para lá juntos. Ana o empurrou gentilmente para frente. Tudo bem. Chega de promessas falsas. Agora estou realmente preocupada que você não volte. No momento em que Charles estava prestes a embarcar no colossal navio de guerra, um navio de passageiros deslizou para o cais ao lado. Seu olhar alternou entre as duas embarcações e, por fim, caminhou em direção ao navio de passageiros de aparência mais antiga. Depois que um grande grupo de refugiados desembarcou, a buzina do navio soou, e a embarcação mais velha começou sua lenta partida. Parada no pier, Ana acenava incansavelmente para o navio com um sorriso gentil no rosto. Conforme o navio de passageiros se afastava no horizonte, Ana colocou a mão em sua barriga lisa e a acariciou com ternura. Com uma voz suave e transbordante de carinho, ela sussurrou. Pequenina, o papai foi embora. Capítulo 178. 4 de maio, 12º ano da travessia. E pensar que fiquei louco por 3 anos, espantosos. E só descobri isso por outras pessoas. Porque a Ana não me contou. Ou seria algum humor negro dela, esperando que eu descobrisse a verdade sozinha. Tanto tempo se passou. Espero que minha tripulação ainda esteja esperando meu retorno. Mas muitas coisas podem acontecer nestes 3 anos. Estou me sentindo bastante insegura e incerta. O que aconteceu com a Ilha Hope agora? Quanto às pistas em Melbourne City, não sinto uma urgência desesperada para agir tão rapidamente quanto antes. Seria bom se a cidade tivesse pistas, mas se não tiver, então navegarei pelas águas novamente para encontrar a saída. De repente percebi que minhas experiências nos últimos 3 anos causaram uma grande mudança na minha personalidade. Não sou mais tão impulsivo e impaciente como antes. Charles pousou sua caneta tinteiro. Depois que a tinta secou, ele fechou o diário rústico de couro marrom. Em seguida tirou o relógio de bolso para verificar as horas. Abrindo a porta da cabine, dirigiu-se ao restaurante do navio de passageiros. O restaurante ficava no andar mais alto do navio. Assim que Charles se sentou, um garçom, em seu uniforme impecável, aproximou-se dele imediatamente com um cardápio. O garçom ficou brevemente surpreso ao ver o braço faltando de Charles, mas rapidamente se recompôs e ofereceu o cardápio antes de dizer: Senhor, o que o senhor gostaria de pedir? Charles pegou o cardápio e examinou a seleção oferecida. Em seguida, apontou para alguns pratos e disse: Vou querer um ensopado de cordeiro com frutas de folha preta, a sopa de beterraba e o frango com creme real. De sobremesa, o pudim da Ilha de Vereto. Anotado, senhor. Por favor, aguarde sua comida, respondeu o garçom e saiu com o cardápio. Charles guardou cuidadosamente o guardanapo branco no colarinho e esperou pacientemente. Era a primeira vez que ele estava em um ambiente como aquele. No passado, ele costumava preferir preparar suas refeições rapidamente e considerava jantar sem pressa em um lugar como aquele uma perda de tempo precioso. No entanto, ele decidiu aproveitar a atmosfera com calma, então observou os clientes ao seu redor. Eles conversavam animadamente e riam. Charles nunca se sentirá tão conectado com a realidade. O aroma refrescante da comida deliciosa invadiu suas narinas. Enquanto pensava nos poucos pratos que havia pedido antes, Charles inconscientemente engoliu um gole de saliva enquanto esperava ansiosamente. Logo, sua refeição finalmente chegou. O cordeiro estava extremamente macio, sem nenhum resquício de carne de caça. O frango cremoso também estava deliciosamente doce, e a carne, suculenta. Depois de saborear a farta refeição, Charles sentiu a alma reconfortada pela comida deliciosa. Sentiu uma vontade repentina de visitar o restaurante mais algumas vezes antes de desembarcar. A refeição inteira durou mais de 1 hora. Com o estômago satisfeito, ele caminhou lentamente até o convés. Havia uma multidão considerável no convés, e todos demonstravam visivelmente entusiasmo.
Pelas conversas, Charles descobriu que a maioria era visitante de primeira viagem. Eles subiram ao convés apenas para vislumbrar a luz misteriosa que brilhava sobre a Ilha Hope. Assim que Charles se acomodou em um lugar, ele ouviu a voz curiosa de um jovem. Lance, ouvi dizer que é muito claro na Ilha da Esperança. Isso significa que não precisamos mais comprar lamparinas ou velas? Se for esse o caso, poderíamos economizar bastante dinheiro. Por que você está pensando em economizar essa pequena quantia? Seu pão duro. A Ilha da Esperança é uma terra cheia de esperança e possibilidades. Já que estamos indo para lá, devemos almejar grandes conquistas. Grandes realizações? Angus, o que você tem em mente? Pretendo ser agricultor. O solo lá é rico e fértil. Eles certamente precisarão de alguém como eu. Sou especialista em cultivo de plantas. Charles olhou na direção das vozes e viu um grupo de jovens, todos na faixa dos 20 e poucos anos. A julgar pelas roupas remendadas, não pareciam ser de famílias abastadas. Então é dessa grande conquista que você está falando? E eu aqui pensando que você se juntaria a um navio de exploração igual ao governador da Ilha Hope. Não estou louco para fazer uma tolice dessas. Tenho apenas 25 anos. Não quero morrer tão cedo. Parem de falar. Olhem ali, gritou um deles. Os olhares de todos no convés se voltaram para o brilho vermelho pulsante ao longe. Era uma visão hipnotizante até mesmo para Charles, que já a tinha visto antes, sem mencionar aqueles que a viam pela primeira vez. As pessoas no convés explodiram em aplausos, e conversas animadas enchiam o ar. Alguém até se ajoelhou e sussurrou uma oração. Quando a ensolarada Ilha da Esperança finalmente apareceu diante dos olhos de todos, o silêncio se abateu sobre a multidão. A beleza da ilha era incomparável. Os abrigos de palha que tinham o formato de um polvo 3 anos atrás desapareceram e foram substituídos por telhados e corredores coloridos que atravessavam toda a ilha. Em termos de singularidade arquitetônica, outras ilhas ostentavam estruturas mais requintadas do que Hope Island. No entanto, mesmo os edifícios mais bonitos seguiam um esquema de cores escuras. De qualquer forma, até mesmo uma humilde cabana na Ilha Hope parecia vibrante sob a luz radiante do sol. A paisagem marinha subterrânea remodelou subconscientemente a estética humana, onde alto brilho era sinônimo de beleza. Foi só quando o navio de passageiros atracou que todos voltaram ao normal. Uma conversa animada se espalhou rapidamente pelo convés. Charles seguiu a multidão e desceu a rampa do navio. Assim que pisou no pier, sua atenção foi atraída por uma enorme placa próxima. Trazia uma mensagem simples escrita na linguagem subterrânea. Charles riu baixinho. Não fazia ideia de quem colocou a placa ali. Entretanto, se tivesse sido aqui em sua primeira visita, talvez Cor não tivesse morrido. Seguindo a multidão de pessoas por um corredor, ele tinha acabado de sair do pier quando percebeu que as mudanças nos arredores eram ainda maiores do que ele havia imaginado. 3 anos inteiros transformaram a paisagem da ilha. Os abrigos outrora simples e improvisados não estavam mais à vista. Prédios de vários andares erguiam-se em seu lugar. Como esperado, uma variedade de locais de entretenimento, como tavernas e bordéis, lotavam as proximidades dos piers. Evidentemente, a segurança pública ali era muito melhor do que em qualquer distrito portuário que Charles já tivesse visitado. Pelo menos, ele não avistou nenhum moleque ou mendigo circulando por ali, contratando para uma plantação de banana. Alguém com experiência em agricultura? Acomodação e alimentação fornecidas com um salário generoso. Eu sei como cultivar. Um jovem ao lado de Charles levantou a mão ansiosamente enquanto corria em direção à cabine de recrutamento. Alguém sem medo da morte? A Marinha da Ilha Hope está recrutando. Contanto que você ouse lutar, ter uma casa no Distrito Central não é mais apenas um sonho. Alguém que saiba ler e escrever e que saiba lidar com números? Minha loja precisa de um assistente. Ouvindo todos os chamados de recrutamento, a multidão ao redor de Charles se apressou. Afinal, era isso que eles buscavam, a esperança de um futuro melhor. Charles se espremeu pela multidão e seguiu em direção ao centro da ilha. Ao longo do caminho passou por uma praça ampla e movimentada, bairros residenciais bem organizados, ruas comerciais movimentadas e avistou uma série de outras estruturas. O que parecia uma comunidade incipiente 3 anos atrás agora se transformou em uma ilha próspera. Depois de caminhar por cerca de meia hora, um edifício imponente que lembrava um palácio real surgiu diante dele. Era a mansão do governador. Mesmo que tenhamos dinheiro, isso não é exagero? Charles murmurou baixinho enquanto se dirigia para a grande entrada. Entretanto, assim que ele se aproximou dos portões, os 2 soldados de guarda imediatamente levantaram seus rifles e apontaram para ele. Como ousa invadir a mansão do governador? Você tem algum desejo de morte? Disse um deles. Quando Charles estava prestes a se explicar, uma voz um pouco trêmula chamou atrás dele. Capitão! Charles se virou e viu um rosto familiar. Deep, já faz um tempo. Você parece ter crescido mais, comentou Charles. Capitão! É você mesmo! Deep correu em direção a Charles exultante, enquanto lágrimas de alegria escorriam pelo seu rosto. Capítulo 179. Primeiro imediato Bandages, segundo imediato Connor, contramestre Deep, engenheiro-chefe James, artilheiro Lily, cozinheiro Frey, marinheiros Aldrich e Linda, médico do navio Laesto e finalmente Capitão Charles.
Mais uma vez, a tripulação do Narvale se reagrupou na grande sala de conferências da mansão do governador, na Ilha Hope. Com um sorriso radiante, Charles estudou a aparência de sua tripulação, que havia passado por muitas mudanças. Deep havia crescido, sua desajeitada estrutura adolescente havia se destacado e se transformado em um jovem robusto. Vestido com seu uniforme escuro, ele conseguia até desempenhar o papel de um ousado cavaleiro das trevas. O olhar honesto e simplório de James havia desaparecido. As duas linhas nasolabiais tênues lhe davam um ar de autoridade. Laesto envelhecera ainda mais. A constelação de cicatrizes em seu rosto agora era acompanhada por manchas esporádicas da idade. Connor tinha engordado mais do que alguns quilos, o suficiente para ostentar um novo queixo duplo. Os que tiveram menos mudanças foram Bandages, Lily e seu marinheiro vampiro, Aldrich. Senhor Charles, onde o senhor esteve nesses últimos 3 anos? Senti tanto a sua falta. Lily se lançou diante de Charles e ergueu a cabeça com um olhar inquisitivo. Em vez de responder, Charles passou a mão pelo pelo amarelo brilhante dela. Por que você se tingiu dessa cor? Ele perguntou. Ficou lindo. Posso até escolher outras cores. Branco é tão sem graça, explicou Lily enquanto esfregava a cabeça peluda na palma da mão de Charles. Charles voltou a olhar para Bandages, que não demonstrava nenhuma emoção. Ele sabia que a paz e a estabilidade da Ilha Hope se deviam, em grande parte, a esse camarada silencioso. Uma ilha habitável como esta não passava de uma grande e suculenta presa. Se ninguém a tivesse controlado, esta ilha já teria caído nas mãos de outra pessoa. Obrigado pelos últimos 3 anos. Não é nada. As regras marítimas determinam que quando o capitão está ausente, o imediato assume todas as funções do capitão, respondeu Bandages lentamente como sempre. Charles não disse mais nada e estendeu a mão, enquanto Bandages retribuiu estendendo a mão direita. Um tapinha firme nas costas da mão de Bandages transmitiu todas as palavras que Charles queria dizer a ele. Quando James estava prestes a falar, Leonardo, que estava ao lado dele, interrompeu com um tom bajulador. Capitão, você finalmente voltou. A maioria dos nossos residentes provavelmente não o conhece ou reconhece. Sugiro que façamos um grande banquete e anunciemos seu retorno. O que acha? Uma expressão de surpresa passou pelo rosto de Charles ao olhar para o homem à sua frente, o ministro da administração de Hope Island. Pensar que o vigarista do passado pudesse realmente se destacar em seu papel. Claro, vamos prosseguir com sua sugestão, respondeu Charles. Com isso, Leonardo discretamente deu um passo para trás e não participou das conversas da tripulação com Charles enquanto eles revisitavam com carinho o passado compartilhado. Ele sabia que não importava o que fizesse, sempre seria um estranho comparado à equipe que havia passado por situações de vida ou morte com Charles. Para ganhar a confiança do governador, tenho que dar um passo de cada vez. Enquanto a tripulação conversava com Charles e relembrava os velhos tempos, uma série de batidas urgentes interrompeu abruptamente a atmosfera harmoniosa na sala. Era o som de uma prótese de aço batendo na mesa de madeira. Ei, podemos deixar a atualização e outras coisas para depois. Resolva meu problema primeiro, reclamou Laesto. Seu temperamento continuava péssimo, como sempre. Seu rosto também não demonstrava o menor sinal de alegria com o retorno de Charles. O velho tirou algo de dentro do casaco e deslizou-o sobre a mesa elegante em direção a Charles. Quando Charles atendeu, sua expressão mudou por um instante. Era seu celular, e estava totalmente carregado. Deslizando o dedo pela tela, a tela de bloqueio de animação se iluminou. Ele olhou para 6 caixas vazias e o teclado numérico e ficou atordoado por um momento. Fazia 12 longos anos, de repente, ele não conseguia se lembrar da senha. Não se incomode. É 588.134. Você escreveu no seu diário, disse Laesto com um toque de desdém no tom de voz. Charles arqueou uma sobrancelha para Laesto antes de digitar o código. A interface familiar, porém estranha, se apresentou diante dele. Após uma breve hesitação, ele clicou no ícone de vídeos. O conteúdo era lamentavelmente escasso. Além do pequeno clipe que veio com o telefone para testar sua funcionalidade, uma animação de Tom e Jerry, havia apenas 2 clipes curtos, cada um com menos de 20 segundos. Ele clicou no primeiro clipe curto, fora gravado na movimentada loja, quando ele acabará de comprar o telefone. Gravava a cacofonia do ruído de fundo dentro da loja e também captava um vislumbre fugaz de um Charles mais jovem no espelho. Um sorriso surgiu nos lábios de Charles quando ele perguntou: você realmente conseguiu carregá-lo? Como conseguiu? O professor Smith das Ilhas Albion foi de grande ajuda. Carregá-lo foi a parte fácil. O maior problema foi tentar encontrar o número do seu maldito espelho negro. Levei mais de 2 anos para encontrar o número para desbloqueá-lo. Obrigado. Charles então clicou na animação de Tom e Jerry antes de passar o telefone para Lily. Ele então voltou a olhar para Laesto. Imagino que você queira falar sobre algo mais do que apenas este telefone. Há outros assuntos urgentes? Laesto mancou em direção a Charles com sua perna protética. Arrancando o telefone de Lily, ele habilmente navegou até a galeria do aparelho e exibiu a série de fotos diante de Charles. Com o olhar trêmulo fixo em Charles, ele perguntou: para onde foram tiradas? É na Terra da Luz? Charles deu uma risadinha. Eu já não te disse que venho da Terra da Luz? Por que está perguntando de novo? Porque se essas imagens aqui foram tiradas na Terra da Luz, então o que é aquele lugar além daquela fenda acima? Eu estive lá em cima, os arredores não se parecem em nada com os das suas fotos.
Eu também gostaria de saber a resposta para essa pergunta. Se eu soubesse, não teria pulado na água há 3 anos, respondeu Charles, notavelmente calmo, dada a gravidade do evento que estava discutindo. Laesto ficou visivelmente insatisfeito com a resposta de Charles. Ele insistiu, isso não me importa. Mas me responda uma coisa, você ainda pretende zarpar em busca da Terra da Luz? Observando a expressão de Laesto, Charles teve uma ideia de compreensão. Talvez. Você acha que a Terra da Luz guarda a chave para o seu espelho negro? A única coisa com a qual Laesto poderia estar tão preocupado era provavelmente aquele seu tablet grosso e preto. Laesto rapidamente deslizou o dedo na tela para percorrer a galeria antes de clicar em uma imagem. Era uma selfie de Gal Sulin, irmã de Charles, em uma rua movimentada bem em frente ao bairro deles. Aproximando a tela com um gesto de pinça, Laesto revelou mais detalhes da imagem. Atrás do rosto digitalmente aprimorado da irmã, Charles notou o velho Liu da casa ao lado. Ele estava sentado sob uma árvore, entretido com uma partida online de xadrez chinês em um tablet, um presente da filha. O lugar de onde você veio também tem essas coisas, certo? O meu pode ser consertado se eu for para lá, disse Laesto. O professor Smith de Albion Isles conseguiu carregar meu telefone, mas não conseguiu consertar seu item? Sim, ele disse que algo lá dentro estava quebrado. Charles não se surpreendeu com a resposta de Laesto. Afinal, quem sabia quando aquela tábua foi fabricada? O fato de ela ainda estar intacta até hoje, depois de tantos anos, já dizia muito sobre sua robustez. De fato, se conseguirmos voltar ao mundo da superfície, consertar um modelo de tablet desatualizado não seria problema. Você ainda está obcecado em descobrir o que tem dentro dele? Perguntou Charles. Sou médico. Sei que não me resta muito tempo. Agora, meu único desejo é saber o que meu pai queria que eu protegesse. Responda-me, qual é a sua identidade agora? Governador Charles ou Capitão Charles do Narvale? A atmosfera da sala mudou abruptamente e ficou densa de tensão e gravidade. O segundo imediato Connor se viu engolindo em seco, com a garganta subitamente seca. A resposta de Charles determinaria a direção do desenvolvimento de Hope Island. Sou o Capitão Charles do Narvale. Já lhe disse, aquele lugar é o meu lar. Um dia, um homem precisa voltar para casa. No momento em que as palavras de Charles foram ditas, uma variedade de expressões surgiram nos rostos da tripulação. Um sorriso medonho surgiu nos lábios de Laesto enquanto ele batia o celular na palma da mão de Charles. Ótimo. Vou preparar meus pertences. Enquanto eu estiver vivo, o Narvale sempre terá um médico. Com isso, Laesto saiu cambaleando da sala sem nem olhar para mais ninguém. Capítulo 180. No momento em que Laesto saiu da sala, uma atmosfera vibrante retornou ao salão de conferências. O doutor não assume nenhuma posição importante na Ilha Hope? Charles virou-se para Deep e perguntou. Deep balançou a cabeça. Não. A Fastmat Bandagens tinha fundado um hospital e oferecido ao velho o cargo de cirurgião-chefe, mas ele xingou e expulsou Fastmat de casa. Charles assentiu em compreensão. Ele era realmente um homem que confiava em seu mestre. Se capitão, você está mesmo planejando zarpar de novo? Se há algo que você está procurando, por que não contratamos outra pessoa para ir procurá-lo? A relutância estampava o rosto de Connor. Observando algumas das expressões de sua tripulação, Charles sabia o que se passava em suas mentes. Ficar na Ilha Hope e viver uma vida mais segura e confortável era muito mais atraente do que os perigos das profundezas do mar. Se algum de vocês não estiver disposto a participar da expedição, avise-me agora. Não vou ficar chateado com isso. 2 pessoas levantaram a mão imediatamente. Uma delas era o chefe Frey e a outra, o segundo oficial Connor. Os 2 homens abaixaram a cabeça envergonhados diante dos olhares de todos. Connor explicou suavemente. Capitão, meu desejo sempre foi me tornar um habitante das Ilhas Centrais. Finalmente consegui. Pode me chamar de covarde, e eu admito que sou. Nem todo mundo é tão destemido quanto você quando se trata da morte. O olhar de Charles estava fixo em Frey e Connor. Alguns segundos depois, Charles disse. Tudo bem. Como eu disse, quem falar agora está livre para deixar o Narvale. Afinal, precisamos de alguém para defender o forte na Ilha da Esperança também. Frey assentiu vigorosamente. Capitão, não se preocupe. Com certeza manterei a Ilha Esperança em perfeita ordem enquanto você estiver fora. Charles voltou o olhar para os outros e disse, deixem-me reiterar, não sei qual é o destino das nossas próximas expedições. Nem sei exatamente o que estamos procurando. Só sei que será uma viagem perigosa pela frente, mais perigosa do que qualquer uma das nossas expedições anteriores. Tem certeza de que quer me seguir? Eu irei aonde você for, capitão. Estou farto deste lugar idiota, declarou Deep destemido. Eu também. Vou ajudar o Sr. Charles a voltar para casa. Lily interrompeu, abanando o rabo com tanta energia que batia no tampo da mesa. Ao lado dela, Bandagens não disse uma palavra. No entanto, Charles viu a firme determinação em seus olhos. James levantou-se entusiasmado de seu assento e imediatamente deixou suas intenções claras por meio de ações. Capitão, o Narvale precisa de uma revisão. Vou ao estaleiro fazer um pedido das peças. Charles fez um gesto de descaso. Tudo bem. Reserve um tempo para delegar suas tarefas a outra pessoa primeiro. A Ilha Hope é nossa base. Só podemos explorar com tranquilidade se ela for estável e segura. Sem pressa. Vamos prosseguir com calma. A tripulação trocou olhares confusos. O capitão, normalmente sempre com pressa, realmente disse para eles irem com calma.
O que havia acontecido nos últimos 3 anos para que ele passasse por uma mudança tão drástica? A propósito, bandagens. Como está a situação aí em cima agora? Aqueles fanáticos da Ordem da Luz Divina já viram o Deus deles? Desde que Charles retornou à Ilha da Esperança, uma pergunta o atormentava. O suposto Deus da Luz residia logo acima da fenda, mas por que não havia nenhuma onda de fanatismo ali embaixo? Ele também encontrou alguns seguidores da Ordem a caminho da mansão do governador. No entanto, nenhum deles demonstrou qualquer sinal de zelo extremo. Bandagens inclinou-se ligeiramente na direção de Charles. Não tenho muita certeza sobre isso. Aqueles discípulos da Ordem da Luz Divina não têm espalhado ativamente sobre seu Deus lá em cima. Eles parecem estar escondendo alguma coisa. O comportamento intrigante da Ordem da Luz Divina deixou Charles completamente perplexo. Independentemente de esses fanáticos terem ou não conseguido descobrir a verdadeira natureza da entidade conhecida como Amanhecer 1, suas ações atuais simplesmente não faziam sentido. Como eles ascendem agora? Eles usam seu batalhador celeste. A Ordem Divina da Luz proíbe qualquer um de se aproximar de seu reino divino acima. Mas se quisermos ir, podemos. Somos considerados aliados agora. Onde eles estão? Quero subir e dar uma olhada, disse Charles. Afinal, seu principal objetivo ao retornar era procurar pistas sobre o mundo da superfície em Nelbon City. Aparentemente ficando impaciente com as respostas lentas e arrastadas de bandagens, Lily interrompeu. Senhor Charles, eles moram no lado leste da ilha. Deixe-me levá-lo até lá. Sob a orientação de Lily, Charles caminhou por um corredor de azulejos e finalmente chegou diante de uma reluzente catedral dourada. Ao ser notificado da chegada do governador da Ilha Hope, veio correndo para recebê-lo com uma multidão de seguidores fervorosos logo atrás. Todos os louvores ao Deus da Luz. Governador Charles, você ainda está vivo. Charles não tinha tempo para nostalgia ou brincadeiras vazias com Owen. Afinal, eles mal se conheciam e eram apenas aliados por conveniência. Ao saber da intenção de Charles de visitar Nelbon City, assentiu com um sorriso. Claro. Se não fosse pela sua ajuda naquela época, governador, não teríamos alcançado o reino sagrado do nosso Deus da Luz. O Sky Butler, uma aeronave flutuante, logo foi preparado. Liderados por um grupo de discípulos devotos começou a entoar hinos de louvor à luz divina enquanto se banhavam ritualmente. Observando o elaborado ritual religioso antes da ascensão, Charles rangeu os dentes sutilmente e irritado. Não havia tanta pompa e ostentação quando ele acendeu a fenda naquela época. O dirigível ganhou altitude rapidamente e seguiu em direção à fenda brilhante acima. Assim que Charles desapareceu de vista, o sorriso de desapareceu de seu rosto. Ele se virou e se recolheu a um quarto. Dentro dos limites da sala, ajoelhou-se diante da estátua do Papa. Santidade, Charles retornou. Eu sei. Ele estava destinado a retornar. Eu vi muitas coisas sobre ele. Está tudo bem deixá-lo ascender assim? Não se preocupe. Lembre-se das minhas palavras, minha filha. Mortais jamais poderão ameaçar deuses. Ninguém poderá. No momento em que atravessou a fenda, Charles viu que a paisagem havia passado por uma transformação total. Penhascos outrora marcados por batalhas passadas estavam agora adornados com imponentes murais, cada um ilustrando cenas do sagrado livro das revelações da Ordem da Luz Divina. Enquanto a nave pairava perto de uma pintura gigantesca do Deus da Luz que se estendia por dezenas de metros, um pensamento passou pela mente de Charles. Não há pistas sobre esse suposto Deus da Luz nas ruínas acima? Por que esses fanáticos não perceberam que seu Deus da Luz foi criado por alguém? Enquanto Charles refletia sobre esse pensamento, a nave já havia passado pelo túnel sem que ele percebesse, e ele se deparou com o Deus da Luz mais uma vez. Assim como 3 anos antes, ela flutuava perfeitamente imóvel no ar, sem qualquer apoio, como uma espécie de milagre divino. Mas Charles sabia muito bem que não era um milagre divino. Afinal, nenhum verdadeiro milagre serviria de relógio cuco para os mortais. Desembarcando da aeronave, Charles estava prestes a se aproximar do Deus da Luz quando vários discípulos vestidos com trajes de látex branco bloquearam seu caminho. Afaste-se. Nenhum mortal deve profanar a sagrada presença do Deus da Luz. Charles encarou os seguidores à sua frente com um olhar calmo. Ah? Vocês realmente acharam que aquela coisa agora é propriedade exclusiva da sua ordem? Se seguirmos as leis da paisagem subterrânea, eu possuo metade do seu Deus da Luz. Governador, por favor, tenha cuidado com suas palavras. Um homem vestido com um terno de látex dourado emergiu da multidão. Nossa fé tem estado em abençoada harmonia com sua ilha nos últimos anos, Governador Charles. Imploro que reverencie nosso Deus Altíssimo e se abstenha de proferir palavras de blasfêmia. Se ele for incitado à ira por suas palavras sacrílegas, toda a vida neste reino subterrâneo poderá ser varrida para o esquecimento eterno. Ignorando as palavras do homem, Charles respondeu, não me importa como você o venera. Preciso encontrar algumas pistas sobre ele. O rosto do homem à sua frente estava obscurecido pelo terno. Charles podia ouvir o tom de presunção subjacente em suas palavras. Senhor governador, se você busca conhecimento, por que não implorar ao Deus da Luz, todo-poderoso e onisciente, e pedir sua iluminação divina? As pupilas de Charles se estreitaram levemente. Você está me dizendo que aquela coisa no ar consegue se comunicar?